Salve pessoal, bem-vindos a mais uma aula de física. Algumas aulas atrás eu falei com vocês sobre como a física iniciou com a busca pela causa da gravidade. Haviam várias hipóteses. Galileu propôs primeiro estudar ou descrever matematicamente o movimento de queda para depois tentar descobrir a causa desse movimento. E nós vimos que ele fez isso e concluiu que o movimento de queda é um movimento uniformemente acelerado, que pode ser descrito por uma lei matemática, que é a lei que nós chamamos de lei de Galileu, que a distância, o espaço percorrido pelo corpo é proporcional ao quadrado dos tempos. A gente fez alguns cálculos usando essa fórmula. Agora, a gente pode levantar novamente aquela pergunta que eu já levantei com vocês nas aulas anteriores, a respeito de se Galileu descobriu a causa da gravidade a partir desse estudo do movimento, sem se preocupar com as causas que nós chamamos de cinemática, e eu já falei para vocês que a resposta é não. Ele não descobriu a causa da gravidade, não conseguiu descobrir a causa da gravidade, talvez lhe faltou um pouco de tempo de vida até para ele poder fazer isso, mas o seu mais ilustre sucessor conseguiu usar esses estudos de Galileu para descobrir a causa da gravidade. Seu mais ilustre sucessor foi Sir Isaac Newton, um cientista ainda mais brilhante que o próprio Galileu Galilei. Então, a partir de agora, nós vamos nos debruçar sobre esse percurso de Newton para descobrir a causa da gravidade. Mas para compreender melhor esse percurso de Newton, não basta a gente só entender essa ciência do movimento de Galileu, que ele descobriu, mas a gente precisa entender um outro campo que é muito importante na física e que teve um impacto muito grande no início da física, para a consolidação desse campo que nós chamamos de física hoje, que é o campo da astronomia. Então, hoje, na próxima aula, pelo menos, nós vamos falar sobre esse campo da astronomia e especificamente na aula de hoje mesmo, que eu vou conversar com vocês, eu quero falar sobre um dos mais influentes astrônomos da história da ciência, chamado Claudius Ptolomeu. Então fica de boa aí, senta bem no seu sofá aí, pega um travesseiro, pega uma coberta, um salgadinho e vamos falar um pouco sobre a astronomia. Eu já volto. Pessoal, eu não sei se vocês sabem, mas a astronomia é um dos ramos do conhecimento mais antigos da humanidade. Se não for o mais antigo, acredita-se que a astronomia iniciou mais ou menos há 3.000 anos antes de Cristo, ou talvez até mais do que isso, com algumas civilizações antigas, mas principalmente os babilônicos, na verdade os babilônicos, persas, incas, astecas, os chineses, todas essas civilizações antigas desenvolveram grandemente essa ciência da astronomia, mas os babilônicos destacaram. E esses estudos da astronomia tiveram um impacto singular na criação dos primeiros calendários, por exemplo, e também na navegação, porque os navegantes, para sair em mares mais abertos, sem pontos de referências, começaram a perceber que existiam pontos de referência fixos no espaço, que eles poderiam se basear para se nortear na navegação. Então, por exemplo, a questão do calendário, nós sabemos que um dia, essa medida de tempo que nós chamamos de dia, um dia está relacionado com o movimento periódico de astros, movimento periódico astronômico, movimento que se repete no caso desse corpo, esse astro que nós chamamos de Sol, que está no céu, que se move diariamente, se repetindo ou repetindo esse movimento a cada dia. Nós sabemos que o mês, por exemplo, também está relacionado com um período astronômico. No caso, o movimento da Lua, ou as fases da Lua, o período de tempo para a Lua passar por todas as suas fases e voltar para a mesma fase é aproximadamente 30 dias. Ou o período que os antigos chamavam de lunação, dura aproximadamente 30 dias. Então, esse período de tempo que nós chamamos de mês também decorre diretamente
desses fenômenos astronômicos. O próprio ano, né, que esse período de tempo de 365 dias, também corresponde à passagem do Sol pelo ponto vernal, 2 passagens consecutivas pelo ponto vernal, né? Você deve saber que o Sol, no seu movimento diário, ele tem uma certa inclinação, e durante o ano essa inclinação vai mudando, gera as estações do ano, a gente sabe, e essa inclinação vai também se repetindo um período de aproximadamente a cada 365 dias, o Sol volta ao seu ponto de origem, né? Ou passa 2 vezes consecutivas pelo ponto vernal, como eles diziam na antiguidade. Então veja, a astronomia, os estudos da astronomia se relacionavam imediatamente na antiguidade com essa formulação dos primeiros calendários, e muitas civilizações criaram esses primeiros calendários também baseados nesses parâmetros de tempo, né? Do movimento do Sol, do movimento da Lua, da inclinação do Sol e assim por diante. Então foi assim que a astronomia se consolidou na antiguidade como uma ciência que fazia essas observações cuidadosas do céu, catalogando, por exemplo, os elementos do céu, né, os planetas, as estrelas. Por exemplo, o planeta foi distinguido das estrelas, por exemplo, porque o planeta se movimentava enquanto a estrela parecia fixa. Tanto que a palavra planeta significa estrela errante, estrela que se movimenta. Então, os primeiros astrônomos, eles começaram a fazer essas observações do céu, distinguindo seus elementos, planetas, estrelas, e começaram também a criar mapas do céu. À medida que eles percebiam que havia essas regularidades, esses movimentos que se repetiam, periódicos no céu, eles começaram a criar mapas, tentando também prever o movimento desses planetas, dessas estrelas, e esses mapas do céu, na verdade, eram modelos do universo, os primeiros modelos do universo. E tudo isso era feito naturalmente a olho nu, por aquilo que eles conseguiam enxergar a olho nu. E a partir desses primeiros mapas do céu, como eu estou chamando aqui, criado pelos primeiros astrônomos, se criaram os primeiros modelos cosmológicos, né? Modelos do universo, ou sistemas do mundo, que eram modelos que procuravam explicar o universo. Como o universo era constituído, naturalmente precisava se saber, se inserir nesses modelos os planetas, as estrelas, onde tudo estava nesse modelo. E um dos modelos cosmológicos mais antigos e conhecidos era o modelo cosmológico de Aristóteles, era o modelo de universo de Aristóteles. E Aristóteles, ele imaginava então o universo, a partir dessas observações astronômicas de várias civilizações. Aristóteles construiu esse modelo cosmológico colocando no centro desse modelo, desse universo que ele construiu, a Terra, e depois na superfície da Terra você tinha um outro elemento que era a água, e depois da água você tinha o ar, depois você tinha o fogo. Então, eu já falei para vocês sobre como Aristóteles imaginava esses 4 elementos, todo o universo, toda a natureza e o universo era formado por esses 4 elementos. Então, ele imaginava que no centro do universo havia esse elemento Terra e o planeta Terra, que concentrava esse elemento e ficava então no centro do universo. E depois os outros elementos vinham em camadas concêntricas. Depois tinha a água. Então, você olha, por exemplo, o planeta Terra, a água está na superfície. Pelo menos eles enxergavam assim. Viam a água na superfície, então imaginavam, o primeiro vem o elemento terra, depois uma camada mais exterior você tem o elemento água, depois da água, uma camada mais exterior, você tem um outro elemento que é o ar, né, um elemento mais volátil, que é o ar, depois do ar você tem o fogo, e depois do fogo ainda você tinha o 5º elemento, que ele chamava de quintessência, que era o éter. E era exatamente nesse espaço onde estava o elemento éter, depois do fogo, né? Depois da atmosfera, que a gente chama hoje, né? Mas Aristóteles não chamava assim. Depois você tinha esse elemento éter, e era exatamente aí onde se encontravam esses corpos celestes, os astros, né? Os planetas, as estrelas, a Lua e assim por diante.
Então, nesse espaço do éter também era considerado o espaço das coisas imutáveis, onde não havia mudança, onde não havia corrupção, degradação das coisas. Isso também baseado na experiência, porque Aristóteles olhava para o mundo e via que aqui, no nosso mundo, próximo da Terra, as coisas vão envelhecendo, vão acabando, vão mudando, né? Por exemplo, uma árvore está de um jeito agora, depois não está mais. Um animal está vivo agora, depois não está morto, depois o animal morto se transforma em outra coisa. Então Aristóteles percebia que aqui, no nosso mundo, havia mudanças em tudo. Mas, no espaço onde estava o éter, o quinto elemento, os planetas não mudavam, eles ficavam eternamente nesses movimentos periódicos e eles aparentavam sempre estar do mesmo jeito, o Sol, a Lua. Então ele acreditava que nesse meio, no éter, onde estavam os planetas, não havia nenhuma mudança. As coisas não eram corrompidas. E havia ainda uma última camada mais exterior, depois do éter, que era a esfera que envolvia o universo e que onde estavam as estrelas. Então Aristóteles, no caso, imaginava que havia uma esfera que era a camada mais externa do universo, onde estavam as estrelas, e essas estrelas estavam presas nessas esferas, que eram chamadas, então, de estrelas fixas. Então, esse foi um dos modelos cosmológicos, modelos de universo, mais antigos que se tem notícia e mais influentes também. A Terra no centro, portanto, era um modelo geocêntrico, Terra no centro. E esse modelo de Aristóteles, ele perdurou por praticamente 2000 anos, até o século XIV, por exemplo. Mas não foi somente devido ao prestígio de Aristóteles. Aristóteles não era um astrônomo, era um filósofo que se metia em tudo, né, inclusive na astronomia, mas ele não era um astrônomo. Em grande medida, esse modelo de Aristóteles se manteve tão longevo porque ele foi apoiado pelo praticamente o maior astrônomo grego da antiguidade, chamado Cláudius Ptolomeu. Em algum momento da sua vida, provavelmente você já ouviu falar nesse nome, Cláudius Ptolomeu. Ptolomeu, ele viveu mais ou menos no século II depois de Cristo, portanto, algum tempo depois de Aristóteles, alguns séculos, né? Aristóteles viveu 5 séculos antes de Cristo, mais ou menos, então a gente está falando aí de uma diferença de tempo de 600 a 700 anos depois. Então, Ptolomeu viveu no século II depois de Cristo, na cidade de Alexandria, que é uma cidade no Egito. Ele viveu nesse período sob dominação romana, né? Então, Alexandria, talvez você não associe agora imediatamente, mas quando você pensa no Egito, geralmente as pessoas pensam lá em Gizé, nas pirâmides, né? Aquela área desértica, mas o Egito também tem uma área costeando ali o mar Mediterrâneo, por exemplo, onde está a cidade de Alexandria, que na verdade foi uma das cidades mais importantes, um centro comercial, um porto comercial, Porto de Alexandria, umas cidades comerciais mais importantes da antiguidade. E ela tem esse nome porque foi fundada por Alexandre o Grande, né, um dos imperadores aí do Império Grego. Então essa região do Egito se tornou colônia grega na época do Império Grego, Alexandre o Grande, e Alexandre fundou essa cidade chamada Cidade de Alexandria, que foi então uma das cidades mais importantes da antiguidade e também famosa por vários monumentos, né? Por exemplo, o Farol de Alexandria, que é considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo, um farol todo feito de mármore, se imagina, né? Que tinha cerca de 130 metros de altura, provavelmente uma estátua de Poseidon em cima dele, que foi destruído por alguns terremotos que ocorreram na região, e depois as ruínas ficaram lá durante um tempo, mas depois um sultão acabou construindo uma fortaleza que hoje se encontra lá no exato lugar onde estava o farol de Alexandria, mas em 1994 acharam algumas ruínas submersas que estão sendo investigadas aí pelos arqueólogos ali do farol de Alexandria. E a cidade de Alexandria se tornou também muito importante na antiguidade, porque depois do século III a.C., ela se tornou um dos maiores polos culturais da antiguidade, porque foi construída também
a famosa Biblioteca de Alexandria, considerada a mais importante biblioteca da história humana. Estima-se que haviam pelo menos ou até 700 mil obras antigas de várias civilizações nessa Biblioteca de Alexandria. Boas-vindas à Grande Biblioteca de Alexandria. A mais famosa biblioteca da antiguidade ficava perto do distrito dos Palácios Reais e dentro do museu. A Biblioteca de Alexandria foi feita para abrigar todo o saber humano. Acredita-se que o pináculo da biblioteca continha mais de 700 mil pergaminhos. E não era só uma biblioteca. Durante o Império Grego, por exemplo, ela se tornou um centro cultural. Muitos dos maiores pensadores, astrônomos, matemáticos, filósofos passaram a viver em Alexandria, incluindo o próprio Ptolomeu, por causa da biblioteca. Essa biblioteca funcionava como se fosse uma espécie de um centro de pesquisa, uma universidade, porque a dinastia ptolomaica, por exemplo, dos reis que governaram Alexandria, eles queriam rivalizar com um outro polo cultural do mundo helênico, né, do mundo grego, que era Atenas. E Atenas existia lá os centros culturais que foram formados por causa do Liceu de Aristóteles, que é considerado talvez a primeira universidade, vamos colocar assim, entre aspas, da história humana, né, o primeiro centro de produção de conhecimento, o Liceu de Aristóteles, que era lá para os lados de Atenas. E quando os reis aí, os reinos ptolomaicos começaram a prosperar ali na região de Alexandria, eles quiseram construir um outro centro tão grande quanto aquele centro cultural de Atenas, e por isso eles construíram essa que foi a maior biblioteca da antiguidade, a Biblioteca de Alexandria, e um centro cultural que atraiu pensadores, filósofos, matemáticos de todos os lugares. E com essa biblioteca à disposição, Ptolomeu se tornou simplesmente o maior astrônomo da antiguidade. Ele estudou matemática, astronomia, astrologia, geografia, cartografia, ótica, teoria musical. Se fosse para resumir, a gente poderia dizer que Ptolomeu era um matemático, porque, por incrível que pareça, todos esses campos que eu citei para vocês, na antiguidade, eram considerados partes da matemática, né? Até a teoria musical, a ótica, a cartografia, tudo isso era matemática, fazia parte do campo da matemática mista, que eles diziam. E a produção de conhecimento de Ptolomeu foi uma coisa monstruosa, quase inacreditável. Por exemplo, em geografia, ele produziu 8 volumes de conhecimento de livros sobre a geografia. Ele mapeou todo o mundo conhecido, por exemplo, usando uma projeção cônica equidistante, né, as suas próprias teorias matemáticas ali, para fazer esse mapeamento do mundo. E é claro, esse mapeamento do mundo eles entendiam como a astronomia era parte desse mapeamento do mundo, que começava no planeta Terra e se expandia para o universo. Então, quando eles estavam fazendo o mapa do planeta Terra, para eles estavam fazendo a mesma coisa como se fazendo o mapa da astronomia, só que num espaço mais restrito, que era do próprio planeta. Então, ele escreveu 8 volumes de geografia, ele escreveu 5 volumes de ótica, ele escreveu obras sobre a harmônica, que seria a teoria musical, e ele escreveu 4 volumes de astrologia. Astrologia, porque acreditava-se, não existia na antiguidade essa divisão que nós temos hoje entre a astronomia e a astrologia. Eles acreditavam naquela época que os eventos, e ainda muitos acreditam hoje, claro, né, mas que eles acreditavam que os eventos celestes e os terrestres estavam relacionados. E por isso até muitos reis na época tinham seu próprio astrônomo particular, porque para ele se direcionar nas suas decisões na vida e no mundo,
ele consultava os seus astrônomos que conheciam os movimentos dos astros, né? Então eles acreditavam que sabendo prever o movimento dos astros, dos planetas, das estrelas, eles poderiam prever também acontecimentos na vida, né? Principalmente relacionados a guerras, etc. Então havia essa relação muito grande entre a astronomia e a astrologia. E eles acreditavam que os astros não só influenciavam os padrões de comportamento das pessoas, mas influenciavam também a estatura das pessoas, influenciava a nacionalidade que as pessoas tinham, também influenciavam as doenças, as deformações, as deficiências que as pessoas nasciam, por exemplo. Então, eles tinham essas crenças que havia uma relação entre os astros e também a vida humana. Então não eram duas coisas separadas, a astronomia e a astrologia. Então Ptolomeu escreveu 4 volumes, por exemplo, de astrologia, que é o seu famoso Tetrabiblos, onde ele resume lá todas as suas especulações sobre a astrologia. Mas a sua obra mais famosa foi mesmo na astronomia. Foi a obra chamada Almagesto, o Grande Tratado, em 13 volumes. Ele escreveu, não bastasse todas as outras coisas, ele escreveu 13 volumes desse tratado de astronomia que é chamado de Almagesto. Então, e foi nesse tratado exatamente que ele apresentou o novo sistema, ou o sistema de mundo, né, geométrico baseado na cosmologia de Aristóteles e também nas tabelas de observações dos babilônicos. E como se não bastasse, nesse tratado está descrito todo o conhecimento astronômico de civilizações inteiras. Está descrito a astronomia dos babilônicos, está descrita a astronomia dos gregos, está descrito a astronomia dos árabes, a astronomia dos indianos. Então veja, era uma obra monstruosa, era uma coisa quase inacreditável que Ptolomeu fez, e fez graças a esse complexo que havia em Alexandria, esse centro cultural que reunia os maiores pensadores do mundo da época e que havia o maior arsenal de livros, de papiros, de manuscritos sobre o conhecimento humano que se conhecia na época antiga. A dinastia ptolomaica que governou, né, os reis de Alexandria se chamavam também Ptolomeus, né? Então aqui tem uma curiosidade, né? O Cláudio Ptolomeu, que vivia em Alexandria, o astrônomo é uma coisa, mas os reis, vários reis se chamaram Ptolomeu também, por isso que eu estou falando de dinastia ptolomaica. Então essa dinastia de reis que ergueram Alexandria como o maior polo cultural do mundo praticamente, eles tinham uma política agressiva para trazer tesouros culturais para Alexandria. E os tesouros culturais, eu digo, dos povos dominados. Então eles dominavam, era um império, eles dominavam os outros povos, mas eles não se interessavam somente em levar, em pegar os espólios de riquezas dos outros povos, mas eles também estavam preocupados em absorver a riqueza cultural desses povos. Então eles iam acumulando essas obras de outras civilizações e colocando tudo na Biblioteca de Alexandria. Então a maneira como eles criaram esse repertório todo de materiais não é uma maneira que talvez tão louvável assim, né? Mas o fato que a Biblioteca de Alexandria era o maior centro cultural do mundo praticamente. E a própria obra do Ptolomeu, Almagesto, é um exemplo disso, porque tudo o que se sabe, por exemplo, dessas astronomias de culturas antigas, babilônicas, indianas, árabe, é por conta daquilo que está no Almagesto e que Ptolomeu tinha acesso na Biblioteca de Alexandria. E principalmente porque a Biblioteca de Alexandria foi destruída. Através dos séculos, incêndios e guerras entre a cristandade e os pagãos destruíram completamente a biblioteca. A perda do prédio, principalmente de sua vasta coleção, é de um valor incalculável. Muito se especula, se fala a respeito disso, né? Houve vários incêndios que destruíram a Biblioteca de Alexandria
E a gente pode até pensar, né, isso foi talvez um dos maiores crimes já cometidos contra a humanidade, a destruição da Biblioteca de Alexandria, porque a cultura de civilizações inteiras foram destruídas junto com a biblioteca. Então, não muito tempo depois de Ptolomeu, lá pela época de 270, 275 depois de Cristo, a Biblioteca de Alexandria foi vandalizada, foi destruído parte do seu acervo, mas em 391 depois de Cristo, o Papa Teófilo I instigou, né, aí já era o domínio romano e a Igreja Católica já estava dominando o cenário da Idade Média, né? Então, em 391 depois de Cristo, o Papa Teófilo I instigou a vandalização do que sobrou da Biblioteca de Alexandria, e aí, por fim, as suas obras terminaram de ser destruídas. Então, um dos maiores crimes já cometidos contra a humanidade, civilizações inteiras, repito, o registro de civilizações inteiras foi destruído com essa destruição da Biblioteca de Alexandria. Então, veja, sobrou o próprio Almagesto de Ptolomeu, poderia ter sido destruído, mas ele sobreviveu graças ao fato de haverem algumas cópias em outras línguas, como o árabe, por exemplo. Então, havia uma cópia do Almagesto no árabe que sobreviveu, depois foi descoberto e foi traduzido novamente para outras línguas do árabe. Então, a própria palavra Almagesto é o título, mas em árabe. O grande tratado, não foi na língua original que ele foi escrito. E tudo que nós sabemos dessas astronomias antigas, babilônicas, indianas, árabes, é por conta então dessa cópia que sobreviveu do Almagesto, escrito em árabe. Então é claro, quando eu penso nisso, eu fico abismado com a capacidade dos seres humanos, a capacidade deles de tanto de criar um conhecimento tão extraordinário como esse conhecimento astronômico acumulado durante milênios, mas uma capacidade que só é superada pela sua capacidade de destruir o que ele mesmo faz. É assombrosa a capacidade criativa dos seres humanos, e essa capacidade criativa só é superada pela sua estupidez social e relacional. Na mesma medida em que ele cria, outro vem e destrói o que ele fez. Essa é a história da Biblioteca de Alexandria. E oxalá se isso fosse somente uma realidade da antiguidade, do nosso passado. Infelizmente, nesse ponto, não mudou muita coisa em mais de 2000 anos de história. Quando a gente olha aí para os governantes dos países atuais, né, não digo só do nosso país, mas de muitos outros, negando a ciência, negando o conhecimento, a racionalidade, é claro que ninguém tem coragem, por exemplo, de pegar as maiores obras do mundo e fazer uma fogueira, como já foi feito algumas vezes na história. Mas a gente percebe que pelos discursos era isso que eu acho que muitos gostariam de fazer. Destruir o que foi construído durante séculos, durante milênios. Pessoas que dedicaram a sua vida, que morreram para construir esse conhecimento. Para daí a estupidez humana chegar e querer destruir por razões que geralmente são muito menores, muito insignificantes, por incompetências relacionais, sociais, por sentimentos pequenos às vezes, né, como a inveja. Então, infelizmente, nesse ponto, parece que a humanidade não mudou muita coisa, embora existam hoje leis internacionais que impedem de destruições como essa aconteçam, mas ainda assim, em alguns locais do mundo acontecem. Então é isso, eu vou parar por aqui para não ficar muito extenso. E na próxima aula a gente continua essa história da astronomia, entrando num outro filósofo chamado Copérnico. Então é isso, pessoal. Resumindo a nossa aula de hoje, os pontos mais importantes. Em primeiro lugar, a astronomia é uma das ciências mais antigas que foram construídas e ela começou há mais de 3.000 anos antes de Cristo, com várias civilizações antigas, mas principalmente com os babilônicos. Em segundo lugar, foi Aristóteles que construiu um modelo astronômico, um modelo cosmológico, como se diz, mais influente da antiguidade e que se estendeu até a Idade Média, colocando o planeta Terra no centro do universo.
o sistema que a gente chama hoje de geocêntrico, né? Geo-terra-cêntrico, terra no centro. Em terceiro lugar, o maior astrônomo da antiguidade foi Cláudio Ptolomeu e a sua obra chamada Almagesto, onde ele construiu um sistema de mundo geométrico se baseando na cosmologia de Aristóteles e também nas tabelas babilônicas de observações astronômicas. E em quarto lugar, esse modelo de universo de Aristóteles e Ptolomeu durou praticamente 2000 anos, se fosse basear no período que Aristóteles viveu, até praticamente o século XIV, quando surgiu um outro astrônomo chamado Nicolau Copérnico, a respeito de quem a gente vai conversar na próxima aula. Então não perca a próxima aula, nós vamos ver como Copérnico fez a grande revolução na astronomia, chamada Revolução Copernicana. O sistema de Aristóteles e Ptolomeu deixou de ser o sistema dominante na Revolução Científica do século XVI e XVII. Então, até a próxima aula. Um abraço.